Opa! E aí, galera, beleza? Vamos dar uma pausa nessa maratona de exercícios para resolver tudo lá do Enem, para abrir um parênteses aqui e falar de um tópico que eu vi que tinha gente com um pouco de dúvida. Não é exatamente um tópico que cai assim, um exercício sobre isso no Enem, né? Não tem, muito raro eles cobrarem alguma coisa disso, mas tem uma parte, você vai falar lá, pode ser que tenha alguma coisa sobre forma tridimensional do carbono, que tem tudo a ver sobre hibridização de orbitais. Tem uns outros vestibulares que cobram bastante, então a gente vai dar uma olhadinha nisso aí e falar rapidinho também sobre indicadores de pH, tá? Bem tranquilinho. Para quem está vindo agora só para essa, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti, vamos começar por aí, fazendo um remember, lembrando lá para trás sobre ligações químicas e orbitais atômicos. São duas coisas que a gente vai ter que lembrar para a gente falar dessa hibridização, tá? Orbital, lembra? Volta lá para trás. Lembra que a gente falou de níveis de energia, que são as camadas. As camadas são divididas em subníveis de energia e cada subnível é dividido em orbitais. O orbital é a região do espaço onde há a maior probabilidade de se encontrar um elétron. Cada orbital cabem 2 elétrons só. Lembra que a gente viu lá dos números quânticos magnéticos? Se você tem lá um subnível S, só tem um orbital, que cabe um elétron assim e um elétron assim. No P, tem 3 orbitais, né, que entra assim, 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 assim e assim. E por aí vai. No D tem 5. Eu não vou pôr todas as flechinhas. E no F tem 7. Hoje em dia sabe-se que existe G já também. E que provavelmente tem um outro. Só que, né, a gente não tem elementos químicos com esse número de elétrons. Então, por isso que a gente não chega nisso aí. A gente vai ver lá na distribuição de Linus Pauling. Tá? E é isso aí. São os orbitais. Lembra do formato? A gente só vê do S e do P. O S, que é cilíndrico, e o P, que é esse na forma de halteres. Ó. Esse aqui é um orbital P, esse é um orbital P, esse é um orbital P. Então assim a gente tem 3 orbitais P, que eles ficam cada um em um plano. Teoricamente não se encostando. Você vai ter um assim e um assim. Né? É assim que funcionam os seus 3 orbitais P. Beleza? Daí, e só para relembrar isso aí. E ligação química? Lembra que os átomos são instáveis, os átomos que são instáveis, eles se unem a outros para buscar aquela estabilidade. Lembra da regra do octeto? Possuir 8 elétrons na camada de valência. Mas como que eles fazem isso? Ou um átomo vai perder elétrons e outro ganhar, para eles chegarem nisso aí, ou a gente vai ter as ligações covalentes, em que cada um vai doar um, né, e eles vão compartilhar um par, que é isso que a gente vai fazer. Ó. Cada átomo compartilha um elétron, que a gente vai formar um par de elétrons compartilhados. E como é que acontece isso? Pela fusão de orbitais nos quais cada elétron se encontra. Então você tem lá, ó, aqui são os orbitais. Se você tem lá um S, um orbital S incompleto né? Você tem um átomo que tem um S incompleto, você tem outro que tem um S incompleto, eles vão juntar esses 2 S's, né? Vai ter lá, vai mudar o spin, e você vai ter algo como se fosse um S grandão, assim. Isso é uma ligação SS. Você pode ter uma ligação SP, em que você vai ter um S, vai se juntar num P incompleto. Né? Então, né, você tem SS, seria um círculo juntando no outro. O mais comum são as ligações SP, que você tem assim, ó. Você tem o círculo e você tem aqui, ó. Cada orbital aqui
Então, esse é um dos 3 orbitais. Então, você vai ter o halteres ali, vai entrar aqui. Eu sei, ficou horrível. Esse desenho ficou... Isso aqui. Eles vão... Agora, o orbital aumentou o tamanho e vai ter um elétron em cada um ali. Horroroso isso aqui. Né? Mas você pode ter, ó, digamos que esse aqui seja um átomo. Ele pode estar fazendo uma ligação aqui nesse orbital P, junto com outro S. Nesse orbital P, ele pode estar fazendo com outro P aqui. E nesse orbital P, com outro P. Mas ele pode estar fazendo com 2 diferentes o mesmo orbital? Não tem como, galera. Lembra? Um orbital, cabem só 2 elétrons. Sempre 2 elétrons. Então, se ele está fazendo uma ligação, significa que ele está fundindo um orbital dele com o orbital de outro. Então, ele tem um elétron no dele, o outro tem um elétron no outro, eles vão se juntar ali para ter um orbital maior com 2 elétrons. Mas você não pode ter um orbital só, não pode ligar com outros 2. Que daí você teria um orbital com 3 elétrons e não dá certo. Lembra? Por causa da repulsão, eles precisam estar com spins contrários para compartilharem o mesmo orbital. Tá, e por que a gente está falando disso? Por causa da hibridização do carbono. Né? A gente está falando isso aqui principalmente da orgânica. Tem vários elementos que fazem, mas o principal é o carbono. Qual que é o problema? Vamos fazer a distribuição eletrônica do carbono aqui. Tá, o carbono tem número atômico 6. Então tá, ele tem 1s2, 2s2, 2p2. Certo? Até aí tudo bem. Ele tem 4 na última camada, ele vai fazer 4 ligações, etc. E é isso aí. Por que tem problema aí? Porque tem. Olha só, a última camada dele é isso aqui. 2s2, 2p2. 2s2 significa que ele tem nos orbitais s, ele tem isso aqui. Tem 2 elétrons. E no P? P são 3 orbitais. São só 2. Tá assim. O que isso significa? Ele tem um S preenchido, um P, 2 P's incompletos e um P sem nada. Então, como que seria... Mas o carbono não faz 4 ligações? Como que ele faz 4 ligações? Como é que ele faria 4 ligações? Para ser isso aqui, ele precisaria, ó, colocar um elétron aqui, que veio de uma ligação. Coloca outro elétron aqui, que vem da ligação, com 2 orbitais P. Mas aqui ele não tem nada para ligação. Ele teria que fazer uma ligação coordenada. Coordenada ou dativa. Né, para pegar um par de elétrons já pronto. Mas a gente sabe que não é isso. O carbono ele faz 2 covalentes e uma coordenada? É isso que o carbono faz? Não. O carbono faz 4 ligações. E como que ele faz 4 ligações? Porque ele faz hibridização. O que é hibridização? Ó, um elétron do orbital 2s, desse aqui, um elétron vai receber energia a mais e ele vai ser promovido a um orbital 2p vazio, que é o que a gente chama de estado ativado. Então, ó, você tinha isso aqui. Esse era o 2s. O 2p eram 3 orbitais e esse estava vazio. Ele vai ter o estado ativado, vai ter a promoção de um elétron ali. A gente vai tirar esse daqui e ele vai ser promovido. Opa! Tá, deu só um minutinho que deu um problema aqui. Então ele vai ser promovido e vai ficar aqui, ó, o 2s fica assim. No 2p vai ficar assim.
Agora, com essa promoção, nós temos 4 orbitais incompletos que conseguem fazer ligações. Antes a gente tinha um completo, 2 incompletos e um vazio. A gente faria 2 ligações e uma dativa. Esse aqui é o carbono no estado ativado. Tá? Então o orbital 2s vai se misturar aos orbitais 2p para formar orbitais híbridos iguais. E é isso que sempre acontece no carbono. O carbono não tem orbital s e orbital p. Ele tem orbitais sp. Vai ser orbitais juntos. Não é sempre que ele só tem sp. Vamos ver aqui. A gente tem 3 tipos de hibridização. sp3, sp2, sp. Tem vários outros compostos que fazem hibridização também, né? Mas a gente vai pensar aqui no carbono, que é o principal, é o que a gente vê. O que é essa hibridização sp3 aqui? Qual que é a diferença? Você vai ter o orbital 2s se misturando aos 3 orbitais 2p. Então você vai ter, ao invés de s e p, você vai ter isso aqui. Esse é o sp3. Por que é sp3? É um s e 3 p's. sp3. Daí você vai formar 4 orbitais híbridos. Desculpa. 4 orbitais híbridos que vão tentar ocupar o mesmo plano. Mas eles não conseguem. Daí, pela repulsão, eles vão ficar o mais longe possível um do outro. E como é que é o mais longe possível? Lembra da geometria lá? É que se aplica aqui. Vai ser, esse carbono tem forma tetraédrica espacial. São os carbonos com 4 ligantes diferentes. Ele vai ter forma tetraédrica espacial. O ângulo vai ser de 109 graus e 28 minutos. Ou a mesma coisa que a gente falar, aproximadamente 109,5 graus. A geometria tetraédrica espacial. Quando ele tiver essa hibridização sp3. É a hibridização sp3 que dá a forma tridimensional para uma molécula orgânica. Tá? O carbono sp3 é que é o carbono tridimensional. Por quê? Porque daí a gente tem a sp2, que é quando o orbital 2s se mistura a só 2 orbitais 2p. Então você vai ficar com algo assim. Isso aqui é o sp2, é um s e 2 p's. Mas por quê? Para onde que foi o outro P? Porque a gente vai lembrar das ligações π. Lembra quando tem ligação dupla? Lembra, ligação dupla lá, quando você está ligando orbital P de um no P do outro. Então, o P são 3 orbitais. Você tem 3 orbitais em planos diferentes, certo? Daí você vai ligar com um outro negócio que também tá igualzinho, assim, também tem 3 orbitais. Daí você ligou aqui, ó, P no P, se fundiram aqui. E agora, esse aqui, imagina que esse também tem o P para frente e o P para cima. Como é que eu vou ligar? Eu vou torcer ele e estragar tudo? Não. Você vai ter aqui o outro P, vai ser uma ligação, por isso que a ligação dupla é mais fraca. É a ligação aqui em cima, eles fazem uma ligação por ressonância. E só o orbital P que faz a ligação por ressonância. Você não pode fazer com o orbital S nem com o orbital SP. Então, quando você tiver uma dupla ligação, você vai ter 3 orbitais sp2 e você vai ter um orbital P. Esse orbital P é que vai fazer a ligação π, que vai fazer a dupla ligação, vai fazer a ligação por ressonância, que é só orbital P que faz. Então, ele é sp2, os carbonos que tiverem uma dupla ligação nesse carbono vai ser sp2. Daí você vai ter repulsão entre os orbitais que estão juntos. Só que agora a gente só tem 3 orbitais juntos, né? O outro está em outro plano ali, por causa da ligação π, é uma ligação diferente. Esses 3 orbitais, a repulsão vai ser algo assim.
vai fazer uma forma trigonal plana. A geometria dele é trigonal plana, porque ele vai formar ângulos de 120 graus. É o jeito mais espalhado que a gente consegue fazer quando a gente tem três coisas. A gente faz um ângulo de 120 graus. E agora desculpa. Uma geometria trigonal plana, não é tridimensional. Faltou ver a hibridização SP. Bom, já devem imaginar a diferença. Se SP3 é um S3Ps, SP2 é um S2Ps, SP é um S e um P só. Você vai ter o orbital 2S misturado a um dos orbitais 2P. Então você vai ter isso aqui. SP e vai ter dois P's sozinhos também. Então você tem dois orbitais híbridos SP e vai ter dois orbitais 2P incompletos. Por que isso? Porque está acontecendo duas ligações π. E quando que ocorre duas ligações π por ressonância? São em carbonos insaturados que tenham ou duas duplas ou uma tripla. Você vai ter lá os três orbitais P, que não são assim, né? Que a gente já está falando de SP, mas assim, se tiver uma tripla, vai ser esse aqui ligado com esse, aqui vai estar fazendo por ressonância e aqui por ressonância. Se tiver duas duplas, vai ter esse ligado por esse e aqui com ressonância. E daí vai estar esse ligado, vai ter o S ligado com o outro lá, que vai ser um SP, e esse aqui fazendo uma ressonância. Beleza? Então, se a gente tem duas duplas ou uma tripla, agora a gente vai ter só dois elementos ligados, né? Tipo, só mais duas ligações. Então, ou a gente vai ter um carbono fazendo isso, aqui é o carbono central, né? O carbono central é fazendo uma tripla para um lado e uma simples para o outro, imagina o carbono aqui. Ou a gente vai ter isso aqui, um carbono no meio fazendo duas duplas para cada lado. Por causa a repulsão aqui é só entre os orbitais híbridos, SP, então a gente vai ter um ângulo de 180 graus e uma geometria linear. Beleza? É isso para ver sobre hibridização. Tem vários outros elementos que fazem, bem comum a do boro, é bem comentada, mas a gente vê principalmente para pensar no carbono e principalmente para pensar na forma. Vocês vão ver que vai ter exercício que vai pedir, esse composto tem forma espacial, esse composto tem forma só planar. Tá? Então, carbono sp3 é que tem forma tridimensional. sp2 e sp são formas planares. Então vamos falar rapidinho, que também cai aí, sobre indicadores de pH e os principais. Nada a ver com aquilo ali, só para caber aqui na mesma aula do parênteses. Indicadores de pH são substâncias que usam, ou às vezes nem substâncias, são os papeizinhos que a gente pinga neles. Mas enfim, substâncias que a gente adiciona numa solução em pequena quantidade para estimar o pH. Tem alguns que vão estimar, outros só vão dizer se é ácido ou básico. Em geral, elas vão mudar de cor de acordo com o pH do meio. Tá? Se cair algum exercício disso aí. Os mais corretos são isso aqui, ó, indicador universal, que é isso aqui, ou o pH-metro, que você também pode encontrar escrito desse jeito. pH-metro. Tá? O pH-metro, ele indica, você vai colocar na tua solução e ele vai dizer qual é o valor ali certinho. Ele usa isso por comparação, você calibra ele com umas soluções de pH conhecido, ele faz por comparação. O indicador universal é uma caixinha assim, que tem vários papeizinhos brancos, que você vai pingar ali e ele vai dar uma sequência de cores ali certinho.
você compara nessa sequência do papel com a própria embalagem. Por exemplo, esse aqui, pH 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai sair uma cor parecida com isso aí. O papel tem uma tabelinha de cores, você consegue estimar mais ou menos. Esse aqui é 3, esse aqui é 4. Ele é algo entre o 3 e o 4. Mas o que é importante, na verdade, é aqui, esses são os 3 indicadores de pH que podem aparecer em prova. E tem um aqui, esses aqui. E esse aqui, fenolftaleína. O que tem que saber é esse aqui. Esse eu te garanto, esse aqui cai bastante, aparece alguma coisa. Muitas vezes aparece só como para colorir, assim. Ele fala, colocou fenolftaleína, que é um pH que faz tal. Mas eu não duvido você encontrar na prova uma questão assim. A substância está em equilíbrio químico. Essa substância está em equilíbrio químico. Uma substância em que o equilíbrio dependa de H+, ou de OH-. Se a fenolftaleína, e ela estava com o indicador de fenolftaleína, se ficou cor-de-rosa essa solução, para onde vai ser deslocado o equilíbrio? Eu não duvido que tenha uma coisa desse tipo. Então, essa é um indicador de pH que é importante você se lembrar. Esse eu já vi em vários exercícios. No próprio Enem já caiu alguns. Em geral, eles explicam o que é, mas é bom a gente se preparar. Então, a fenolftaleína é um indicador básico. Ele é incolor em meio neutro e incolor em meio ácido. E ele fica rosado no meio básico. Esses aqui, esses 3 são indicadores que são líquidos, que você vai pingar só gotinhas na tua solução e a tua solução toda fica da cor de acordo com o pH. Isso é muito usado para a gente fazer neutralização, por exemplo. Você vai colocar lá, você tem um ácido, você coloca umas gotinhas de fenolftaleína, você ainda vai ter uma solução incolor. Daí você vai colocando base, bem pouquinho, isso chama titulação. Você vai colocando um pouquinho de base e mexendo. Na hora que ele começa a ficar rosa, é quando ele está passando do neutro para o levemente básico. Com isso você consegue medir certinho quantos mols de ácido você tinha ali. Claro, se você estiver usando uma base bem calibrada. Você sabe qual é a concentração dessa base, qual é o volume certinho. Você sabe certinho qual era a concentração de ácido que tinha ali para determinar. Por exemplo, você pode usar fenolftaleína. Tá? Além disso, você pode ter o papel de tornasol, que ele é azul em meio básico e vermelho em pH ácido. Esse aqui, em geral, você pode colocar ele vem em papelzinho, você pode colocar na solução, ou você pode, o mais comum é pingar a solução no papel. E isso é engraçado. Se você pinga a solução, se o papel é azul, é um papel que é para estar básico. Se você pinga ácido, ele vai virar vermelho. Se você pinga base, ele vai continuar azul. Se você pegar um papel vermelho e você pinga ácido, ele continua vermelho. Se você pinga base, ele vai virar azul. Tá? Então, o papel é azul ou vermelho e ele vai ou manter a cor, se você está jogando a cor que seja igual, ali azul base, vermelho ácido. Se você está jogando o contrário, ele vai mudar de cor. E por último, esses dois aqui eu não acho que você precisa decorar certinho isso aí não. É mais por curiosidade mesmo. E por último, o alaranjado de metila, que também é conhecido como metil orange. Ninguém fala orange não nesse caso aqui, fala um metil orange mesmo. Tá? Que ele é um líquidozinho que ele fica amarelo no pH básico e ele fica vermelho em pH ácido. Tá? Não precisa saber qual é a reação e por que isso ocorre e tal. É só para ter uma ideia, porque pode aparecer em questões aí, indicadores de pH. Beleza, galera? Então, só uma aula parênteses aqui, antes da gente ir lá correr para terminar toda essa parte de exercícios, beleza? Tá acabando, eu sei, mas você tem que continuar estudando, tem que continuar dando duro, que é assim que você vai conseguir chegar no objetivo, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu pela atenção e até a próxima!